Boa noite para quem é de boa noite, um bom dia para quem é de bom dia. Meu nome é Orlando Calheiros e este é o Rodapé. Não tem muito tempo, o nosso mandatário da República, em uma dessas tentativas de justificar uma retirada ainda maior dos direitos dos trabalhadores brasileiros, cunhou a seguinte frase: ou todos os direitos e desemprego, ou menos direitos e emprego. Esse tipo de frase, esse tipo de jogo político-linguístico tem toda uma tradição na história recente do capitalismo no mundo. Algo que a filósofa belga Isabelle Stengers designou como sendo alternativas infernais. E o que seria isso? Seriam justamente situações onde a população se vê obrigada, literalmente obrigada, a escolher a menos pior das condições. Esse tipo de manobra tem como intuito não apenas precarizar ainda mais a vida do trabalhador, do cidadão. Ela tem como intuito minar a sua capacidade de formular uma alternativa, de resistir ao discurso político do capitalismo. O cidadão, ele é sempre confrontado com uma situação onde ele tem que se dar por feliz de obter o menos pior. E é por meio desse tipo de código, desse tipo de manobra, por meio desse tipo de linguagem, que o capitalismo vai, pouco a pouco, minando a nossa capacidade de imaginar uma alternativa. Ao ponto que, hoje em dia, é mais fácil imaginar o fim do mundo, até porque, em certa medida, estamos vivenciando esse fim do mundo, do que o fim do próprio capitalismo. Entre outras coisas, porque o capitalismo ele é vendido continuamente como o menos pior dos possíveis. Ou seja, aceitamos viver nessa miséria existencial, pois na nossa imaginação capturada, na nossa imaginação reduzida, este é o menos pior dos mundos possíveis. Um tipo de imaginação, um tipo de falta de imaginação amplamente estimulado pela nossa literatura, pelo nosso cinema, pela nossa ficção, que tanto se dedica a imaginar futuros distópicos, onde na ausência do capitalismo, na ausência do Estado que garante o funcionamento do capitalismo, nos deparamos com um cenário de barbárie, nos deparamos com o retorno a um suposto estado natural, um estado de selvageria original, onde o homem é o lobo do homem. E nesse momento, como antropólogo, me vejo obrigado a fazer um aposto para dizer que esse tipo de estado de natureza é uma ficção que carece de qualquer evidência científica, antropológica, histórica, enfim, da sua existência. Pois, muito pelo contrário, quando observamos a existência de sociedades sem Estado, sociedades contra o Estado, para usar o termo do Pierre Clastres, observamos entre elas um estado de cooperação muito maior do que aquilo que encontramos nas sociedades dominadas por hierarquias estatais. Mas enfim, esse não é o ponto que eu quero chegar. O ponto é que toda a nossa imaginação política é feita, é produzida a partir dessas escolhas infernais. É por meio delas que somos conformados a aceitar o inaceitável. Somos conformados a acatar, a negociar aquilo que até então nos parecia inegociável. E aqui vamos do capitalismo, digamos, da condição universal de produção da vida moderna, até aos acordos locais, aos regimes de política local, enfim. Por exemplo, poderíamos citar aqui alianças espúrias que partidos de esquerda fizeram em nome da governabilidade, da ocupação estatal, enfim. Até aqui, o discurso do menos pior reaparece. Vide, por exemplo, a incorporação da Cátia Abreu enquanto uma figura algo respeitada por algumas esquerdas partidárias. E não apenas isso, pois esse tipo de discurso do menos pior, lutar pelo menos pior, reaparece agora em um momento tão crítico numa defesa, algo envergonhada, mas ainda assim uma defesa de figuras como Mourão, Mandetta, Dória e Witzel. Inclusive ao ponto de algumas esquerdas, de algumas figuras da esquerda partidária, defenderem abertamente alguma dessas figuras, como recentemente aconteceu com o Mandetta, que um proeminente líder da esquerda brasileira, das esquerdas brasileiras, foi o responsável por puxar uma hashtag no Twitter de apoio ao sujeito. A justificativa desse movimento não foi outra do que dizer que no cenário que vivemos, a permanência do sujeito no cargo
o menos pior dos mundos possíveis. E aqui fica o questionamento. Esse é o papel das esquerdas? Se conformar com o menos pior? Sempre se conformar de reagir ao menos pior? De lutar pelo menos pior? Ou seu papel é de imaginar alternativas a essas situações? Por exemplo, nesse cenário, seu papel seria de defender a permanência de um ministro da Saúde notoriamente comprometido com os interesses dos planos de saúde particulares, ou tentar formular, apoiar, fomentar iniciativas como, por exemplo, vem ocorrendo em Paraisópolis, onde a comunidade se juntou para contratar ambulâncias, distribuir cestas básicas, promover aquilo que a prefeitura deveria estar promovendo. Então, fica o questionamento. O papel das esquerdas é justamente se conformar e lutar pelo menos pior, ou tentar agir ativamente para a produção de um outro mundo possível?